Fala, galera, Papai é Rock. Demorou, mas voltamos. Fala, Richard, como é que você tá? E aí, Licão, beleza, meu velho? Hoje estamos inventando moda de novo, né, cara, pra variar um pouco. Ô, gurizada que não consegue ficar com o fiofó quieto, né? A gente é chique, né, cara? A gente quer aparecer na televisão, quer aparecer no rádio. Rádio não dá pra aparecer, né? Só dá pra ouvir. Mas é isso aí, a gente tem que inventar, porque eu falei, esse ano é o ano do estrelato. Então, e pra aparecer no estrelato, a gente tem que aparecer, né, cara? Senão não dá. Não sei se a gente vai ganhar mais seguidores pela nossa beleza ou se nós vamos perder pela nossa feiura. Mas, beleza, vamos tentar. Então, né? se você não tá entendendo nada do que a gente tá falando nesse podcast, é o seguinte, a gente inventou de gravar eu aqui em Caxias do Sul, o Lincoln se gravar lá em São Paulo, a gente vai juntar tudo isso e botar lá no YouTube. Deus me livre. Vamos só ver a tragédia que isso vai gerar. É isso aí. E aí, como hoje tudo é novidade aqui nesse programa, a gente também não vai falar sobre paternidade, certo? Certo. Hoje o tema vai ser livre. Vai ser um tema livre para a gente descontrair e até para a gente testar. Se der resultado, a gente continua. Se não der, a gente não continua, volta no que estava antes. E a gente espera que vocês entrem lá na página, comentem, critiquem, falem mal, falem bem, para a gente saber se está bom ou não, certo? Certo, isso mesmo. Então vamos lá, Lincoln, dá os recados iniciais, certo? Então, cara, assim, eu vi, essa semana foi uma loucura, né? Porque ocorreram várias notícias aí e eu achei algumas interessantes aqui que eu acho que a galera vai gostar. Posso falar aqui? Puxa aí que eu quero ver. São notícias bem invocadas aqui, bem interessantes. Vamos lá. Ó. Policial de trânsito de cartolina é furtado na Escócia. É verdade, cara. Os caras colocaram lá um policial com uma mira de aquelas de radar, né? Aquela revolvinha de radar, e que chamaram ele de Bob. E a função dele era coibir o excesso de velocidade. Mas acabou removido da rua. Meu Deus. Eu tenho uma boa aqui, cara. Eu tenho uma bem boa aqui. Manda aí. MEC erra em notas do Enem e diz que vai corrigir. Não, eu não preciso nem comentar essa notícia, cara. Passa para a próxima. Então vai, a próxima notícia aqui. Eslovaco que ia visitar a mãe em Roterdã, na Inglaterra, vai para Roterdã, na Holanda. Ele comprou a passagem errada e acabou na Holanda sem dinheiro e sem saber falar as línguas locais. Putz, Pô, o cara... Não, eu tava vendo, eu falei assim, eu não sabia nem que tinha Roterdã na Inglaterra, mas é assim, ó, o Roterdã com TH é na Inglaterra e Roterdã sem o TH é na Holanda. Opa, olha aí, ó. Cultura inútil. Eu também tenho uma cultura inútil aqui, olha só. Seguindo a moda ali da Cinemark, que lançou lá os produtos exclusivos aí pro Star Wars, né? Uhum. Sabe a Mallory, aquela fabricante de eletrodomésticos? Sim. Ela lançou uma linha de eletroportáteis Star Wars. Olha! Os nossos amigos nerds ali, ó, tem a pipoqueira, tem uma cafeteira e tem um ventilador. Pô, depois posta uma foto dessa aí pra eu ver, que eu acho que fiquei interessado, hein? Beleza, vou postar. Gostei. Eu gostei dessa notícia, hein? Foi bacana. Me interessou. Vou para mais uma aqui, ó. Homem procurado não gosta de foto divulgada pela polícia e sugere outra. Ex-modelo disse que com a nova foto, a chance dos policiais britânicos de encontrar ele vai aumentar. É isso aí, cara. Meu Deus do céu. Então tá, mano. Tem mais uma, pô. Deixa eu falar. Tem mais uma ainda. E falando em prisão, um ex-preso agradece por serviço 5 estrelas que recebeu na prisão na Holanda. Ele mandou um cartão com flores à polícia em agradecimento, mas disse que não quer voltar. Ai, meu Deus do céu. Beleza. Gostou dessa aí? Essa foi boa, hein? Gostei. Então tá. Chama a vinheta! Papai é rock. Sejam
muito bem-vindos ao podcast Papai é Rock! E vocês já perceberam que a gente começou esse negócio aqui chutando o pau da barraca. Não, mas é trazer informação com conteúdo para os nossos ouvintes, né? A ideia é essa. Claro! Isso não é mentira, isso aí tudo aconteceu. A gente pesquisou lá em vários sites de notícias aí pelo mundo e achamos essas notícias que são relevantes, né, para o nosso dia a dia, né? Com Porque certeza, falar do totalmente. Bolsonaro, falar da guerra do Irã, isso aí o Bonner já fala lá, né? Não precisa outro falar. É verdade. Né? A gente fala de outras coisas que ninguém fala e que também são importantes. Né? Não, essa do polícia, essa do cara que foi preso e mandou flor, mano, essa o cara se superou, meu. Ai, cara. Ai, meu Deus do céu. Tá certo, né? O cara gostou, foi bem atendido e mandou flores. É, pessoal, ele não tá muito afim de retornar, né? Bem atendido, cara. O que é ser bem atendido na cadeia? Alguém pode me explicar? Então, mas você quer saber, cara? Isso é verdade. Dizem que o sistema prisional na Holanda, e tem alguns outros países também, acho que na Suécia também, eles dizem que a pessoa vai lá, ela não vai lá para ficar amontoado, que nem acontece aqui, né? Sim. Ela vai lá para ser trabalhada, para poder retornar para a sociedade de uma maneira mais digna, né? Digamos assim. Então, os caras... Reabilitado de verdade. Reabilitação total, né? E aí o cara gostou, deve ter ali um queijinho, né? Um vinho, não sei, alguma coisa. Aí, pô, gostei, mas eu não quero voltar. Banho quente. Uma massagenzinha no final do dia, né? Né? Mas é isso aí. Ô, Richard. Tá, mas e aí? As notícias do mundo do rock tem hoje ou não? Cara, na verdade, quando eu estava pesquisando para falar das notícias do mundo do rock, eu queria trazer alguma coisa diferente. E aí a ideia era, de repente, trazer um aniversariante da semana, alguma coisa assim. E aí eu achei que você sabia que essa semana agora que vai entrar do dia 20, especificamente no dia 20 de janeiro, é comemorado nos Estados Unidos o dia de Martin Luther King Jr.? Não, cara, não sabia. Então, cara, aí eu falei, pô, que legal, nem sabia que tinha esse feriado, né, lá nos Estados Unidos. E aí eu falei, pô, deixa eu dar uma lida para descobrir o que é, do que fala, tudo. Pô, e aí eu falei, cara, por que a gente, ao invés de falar só de música, a gente não usa mostrar a música pelo lado mais político, né, o lado para agregar um pouco mais ali para a sociedade, né, mostrar que o rock também é usado para ajudar no mundo e não só para sexo, drogas e rock and roll, vamos pensar assim, né? Sim, e aí eu fui pesquisar sobre o Luther King, né, porque é um cara que eu já, logicamente, todo mundo deve ter ouvido falar, mas eu fui a fundo um pouco para entender um pouco da história dele, cara. E aí, assim, eu posso começar aqui e falar? Vai, manda. Então, assim, o Luther King nasceu em janeiro de 1929, lá no estado de Atlanta, e ele se tornou um dos mais importantes líderes do movimento dos direitos civis dos negros, né, nos Estados Unidos, né? Sim. Sim. E ele usava todo o poder da palavra e as manifestações, né, as passeatas que ele criava, né, que ele administrava ali com o pessoal que estava junto com ele. A ideia era fazer igual o Gandhi fez na Índia, né? A gente vai protestar sem o uso da violência, né? Sim. Sempre pensando em ter o amor ao próximo ali, né? E por causa disso, em 1964 ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz, né? Pelo combate à desigualdade racial através da não violência, né? Vamos pensar assim, né? E aí o que acontece? Em 1986 foi estabelecido um feriado nacional lá nos Estados Unidos em homenagem ao Luther King, né? Justo, nada mais do que merecido. E aí, falando um pouquinho do ativismo político dele, começou em 1955, quando teve um caso de uma mulher negra lá na cidade de Montgomery, que ela se recusou a dar o assento onde ela estava para um cara branco. E aí ela foi morta dentro do ônibus. Né? Sim, absurdo, né? Para variar, essas coisas sempre são absurdas, né? E aí o que acontece? O Luther King
né, que já tinha um perfil de engajado nessa luta, resolveu chamar vários amigos ali, e eles organizaram um boicote às empresas de ônibus lá de Montgomery, né, para protestar por essa segregação racial que tinha no transporte público na época, né? Sim. E esse boicote durou 1 ano e 16 dias, cara. Né? É lógico que durante esse período, um monte de gente morreu, ele foi preso, a casa dele foi atacada, né? Então virou um inferno na vida do cara, mas ele sempre estava lá lutando, logicamente sempre com palavras e não com violência, né? E aí a Suprema Corte Americana resolveu encerrar esse boicote, tornando ilegal a discriminação racial dentro do transporte público, né, nos Estados Unidos, né? Que absurdo, né, cara? Que absurdo. Pois é. Isso a gente não vê aqui, né? Aqui é um país tranquilo, aqui no Brasil as pessoas convivem bem, não tem discriminação racial, né? Então a gente não precisa ter um Luther King aqui, mas lá nos Estados Unidos eles precisaram ter. Só que o nosso amigo King, ele também, ele era, como eu falei, né? Ele era adepto à não violência lá, e ele organizou, cara, inúmeras marchas, né? E uma delas, a mais famosa, foi na cidade de Selma, que na verdade ele não foi participar, mas assim, ele não queria que acontecesse naquele momento, né? Mas as pessoas que estavam engajadas resolveram falar, a gente não pode esperar o Luther King vir para cá para participar, então nós vamos fazer. E aí aconteceu um dos maiores episódios de massacre lá nos Estados Unidos. Isso foi transmitido para o mundo inteiro ao vivo, né? Isso morreram inúmeras pessoas, tal. Mas, de certa forma, isso ajudou a chamar atenção para a causa dele, né? Para aquela causa dos direitos civis dele lá. E aí o que acontece? Ele, em 1963, ele organizou uma marcha, foi considerada a Marcha da Liberdade, e aí foi um acordo que ele fez com o Kennedy, na época, que era o presidente, para que houvesse a paz, né, durante esse movimento. Cara, assim, tinham centenas de milhares de pessoas ali na frente do obelisco, ali na cidade de Washington, e foi ali que ele fez aquela citação, aquele discurso do I Have a Dream, né? Você já deve ter ouvido falar, né? Sim. E aí eu vou ler um trecho, tá, desse discurso, que é bem legal, assim, que ele fala assim, ó: eu tenho um sonho, o sonho de ver meus filhos julgados por sua personalidade e não pela cor de sua pele. Isso ficou assim, todo mundo conhece esse discurso dele, e foi um marco digamos assim, do movimento racial americano, né? E aí, só para você ter uma ideia da importância do Luther King no rock, que é o que a gente quer falar, ele tem uma frase dele, cara, muito legal. Tinha uma menina que tocava da banda da igreja onde ele frequentava, né? Que eles logicamente tocavam música gospel. E aí no dia do casamento dessa menina, ela falou pro Luther King, eu vou colocar rock, vou misturar o rock com a música gospel, né? No dia do meu casamento. Aí sabe o que ele falou para ela? Eu vou ler aqui, ó, abre aspas. O profundo significado sagrado e espiritual da grande música da igreja nunca deve ser misturado com a qualidade transitória da música rock and roll. O primeiro serve para elevar as almas dos homens a níveis mais altos da realidade e, portanto, a Deus. O último, muitas vezes, mergulha a mente dos homens em profundidades degradantes e imorais. Nunca tente misturar os dois. Ou seja, o Luther King falou mal do rock, velho. E, assim, tipo assim, né? Assim, ó, pegando pelas beiradas, né? Ele falou mal de nós. Ele falou mal do rock. Só que o cara foi tão importante, cara. Foi tão importante pro mundo, pro mundo e para as causas raciais, né? Contra as causas raciais, que ninguém levou em consideração isso que ele falou, né? É que é o seguinte, né, cara? Deixa eu dar meu pitaco agora. É que são duas coisas totalmente opostas, né, cara? Se você parar pra pensar. Então, se a gente falar de religião, e se a gente falar do que se vivia de rock naquela época, o rock ele sempre foi aquela coisa subversiva e aquela coisa de chocar a sociedade, sim, né? Ele sempre foi considerado um movimento. Correto.
sempre foi considerado um movimento contrário daquela ideologia que eles até então estavam ali vivendo, né? Sim. Então, realmente, com aquela cabeça de 63, cara, não tinha como ele entender as duas realidades. É complicado. Se fosse hoje, um cara desses, seria muito mais fácil para ele fazer analogias e juntar as duas coisas. Não, peraí. Né? Eu tô querendo a liberdade, eu tô querendo a igualdade racial. O meu movimento também é um movimento contra, totalmente assim, em contramão do que se vê. E o rock and roll é a mesma coisa, né? Enquanto você tinha aquelas musiquinhas bonitinhas, aquelas coisinhas, de repente vê os caras com os cabelão não, com aqueles cabelos com gel, com aquele estilão, as hairbands. E moto e tal, e começou, quando surgiu o Elvis, o Chuck Berry, todos esses caras, né, cara? Sim. E eles tinham uma ideologia de vida um pouco meio atravessada em comparação com aquela coisa da família tradicional. Então, e mesmo o Elvis, né, você citou o Elvis aí, ele, até pela maneira e pela época, né, o artista ele se postava diferente, né, diante do público. E o Elvis, ele veio com aquela dança dele, com aquele gingado no quadril ali. Eles falavam que o Elvis era o branco com um jeito de negro, né, ou negro com cara de branco, né, um jeito de... Então, assim, ele era um cara que agradava os dois lados, né. E o Elvis também depois gravou músicas gospel e tal, e atraiu muito o público negro para a vida dele ali, para a música dele, né, para os fãs dele. E não tem nem como não ter feito essa fusão, né, Lincoln? Porque se você for aproveitar tudo o que a música negra tem, que você pega lá o jazz, o blues, cara, tem uma conexão direta com o rock. Sim. O Richard, e durante essa época que o Luther King estava, né, promovendo essas marchas e tal, os Beatles tocaram nos Estados Unidos, né? E aí o que acontece? Certo. Eles se recusaram, se não me engano foi em 1965, eles se recusaram a tocar para uma plateia, que tinha uma cidade lá que ia ter uma plateia segregada num dos shows lá. E eles se recusaram, eles não fizeram o show. Então você vê que a relevância do Luther King chegou nos Beatles, né? Chegou no cara. E os Beatles, logicamente, naquela época também estavam com músicas de protesto, tal, contra a guerra, tal, não sei o que, e eles aproveitaram o momento e falaram, não vou fazer esse show, não concordo, ou é todo mundo junto ou não faço, né? Tá e certo, o Luther King, cara, assim, apesar de toda essa ideologia dele de não à violência e tal, infelizmente ele foi assassinado no dia 4 de abril de 1968, dentro do quarto dele, lá em Memphis, num hotel lá em Memphis. Ele estava se preparando para liderar mais uma marcha, né, com mais alguma coisa que ele estava lutando, e um cara foi lá e assassinou um atirador de elite, não um atirador de elite, mas o cara deu um tiro de uma janela de um apartamento em frente e matou o Luther King dentro do quarto, né? Obviamente, alguém com interesses políticos queria tirar ele de circulação. Né? Ele incomodou muita gente, né? Ele incomodou. Mas assim, durante toda a vida dele, ele não fez nenhum ato violento, né? Então, lógico, é aquela coisa, como o Gandhi fez na Índia, né? Ele acabou utilizando da paz para conseguir aquilo que ele quis. E ele conseguiu muita coisa, né? Apesar de que a gente sabe que nos Estados Unidos, onde logicamente ele atuou com mais afinco, ainda existe muita coisa racial. Você tem estados inteiros lá que ainda praticam os atos racistas. A gente vira e mexe, vê na televisão, né? Durante a eleição do Trump, aí, há uns 2, 3 anos atrás, você viu uns idiotas babacas ainda usando roupa da Ku Klux Klan lá. São umas coisas que não dá para entender, né, velho? O próprio presidente norte-americano é um babaca racista. Então, pois infelizmente, assim, mas são exemplos desses que a gente quer trazer para a humanidade, que a gente gosta de ter na humanidade, e logicamente que aí falando de filhos aí, né, que é o outro tema do nosso programa, do nosso pod, esse tipo de exemplo que a gente quer que os nossos filhos sigam, né? Que as pessoas sigam. Com certeza. Né? Com certeza. Não, e o mais louco de tudo isso, já que você puxou o gancho, cara, a criança, ela é de um sem filtro, assim, de tal tamanho, cara, que... Cara, nem sei te dizer, cara, a criança não tem filtro, pra ela não tem branco, preto, amarelo, laranja.
Ela tem cores, entendeu? Cores dos lápis. É o saca? adulto que cria isso. Alto, baixo. É lógico que se a criança for doutrinada desde pequeno a odiar o outro, ele vai fazer, né? Ele vai achar normal isso, porque a família dele faz, ele faz também. Mas é lógico que a criança mesmo, quando é educada da maneira correta, ela não enxerga esse tipo de coisa, né? E a gente espera que daqui para frente as pessoas, menos gente enxergue essa coisa de racismo e use esse racismo como ideologia, né? E aí, sim, Richard, assim, eu pesquisei alguns artistas que fizeram música pro Luther King. E aí, voltando pro lado musical. É lógico que a gente tem algumas que são conhecidas, outras nem tanto, mas, por exemplo, você tem o U2, logicamente, o U2 sempre está aí dentro dessas causas sociais. O U2 ele fez 2 músicas pro Luther King, e uma delas é aquela Pride, In the Name of Love, né, que eles contam praticamente a trajetória, né? O Stevie Wonder fez uma música que chama Half Birthday. O Bruce Springsteen fez uma que chama We Shall Overcome. E o Queen, cara, essa é a novidade. Tem a música One Vision do Queen, também direcionada ao Luther King. Eu não sabia, pra mim era outra coisa. Eu sabia também. Né? E aí, Richard, pesquisando o Luther King, a gente chegou em outros nomes. Eu cheguei em outros nomes importantes para a luta contra o racismo. Então, o Mandela. Opa! Total, né? Todo mundo conhece o Mandela, já ouviu falar. Total. Ele é um cara que lutou contra o apartheid lá na África. Sim. Né? Sim. Que era a segregação, né? Apartheid significa segregação. E ele foi preso, cara. Ficou, sei lá, 30 e poucos anos preso, né? E aí ele representou, logicamente, um grande líder. Depois ele chegou à presidência da África do Sul, né? Após ele ter sido libertado lá, ele chegou a depois na primeira eleição multirracial que teve na África do Sul desde 1914, né? Foi quando teve aquele movimento de segregação. Ele chegou à presidência, né? E na época, quando ele ficou preso 35 anos, mas quando ele estava 25 anos preso, na época, 88 mais ou menos, o Simple Minds, você conhece essa banda Simple Minds? Sim. O Simple Minds, ele estava fazendo vários shows aí pelos Estados Unidos e pela Europa, lutando a favor da liberdade do Mandela, né? E aí ele promoveu um show, o Simple Minds organizou um show lá no estádio de Wembley, na Inglaterra, com vários artistas, entre eles o Eric Clapton, o Stevie Wonder, o Dire Straits, o Sting e outros lá, para chamar a atenção da prisão do Mandela, né? E pedir pela liberdade. Esse festival chamou Freedom Fest, que louco, né? E foi onde o Simple Minds lançou um dos maiores sucessos dele, que é o Mandela Day, né? Que é uma música fantástica, na minha opinião, e até hoje significa muito assim para aquele momento que estava acontecendo lá. E esse show foi no dia de aniversário de 70 anos do Mandela. Você imagina, o cara estava com 70 anos e estava preso. Meu Deus do céu, cara, que loucura isso. Né? Mas aí graças à força, né? E eu acho que o sangue negro, acho que é diferente do nosso, que eles aguentam mais, não sei o que tem no corpo do negro, que eles aguentam mais o baque do que a gente. O Mandela ainda teve tempo de presidir a África do Sul, né? Sim. E aí outros caras fizeram músicas para o Mandela, entre eles logicamente o U2, a música Ordinary Love, o Paul Simon fez o Disco Graceland, e o Bruce Springsteen e a banda dele, eles criaram um projeto naquela época que se chamava Artists United Against Apartheid, e tem uma música desse projeto que chama Sun City, né? E aí, o que acontece? Eu busquei, Richard, também para mostrar que o rock não é piegas, o rock é político e sempre vai ser político. Alguns artistas que fizeram músicas ou discos com cunho político. E entre eles tem o Pink Floyd. O Pink Floyd tem um disco deles que é o The Wall. Você já deve ter ouvido falar. Sim. Que é uma obra-prima do rock, né? Sim. Que é uma crítica assim, descarada à Guerra Fria, né? Sim. E naquela época existia o Muro de Berlim ainda, né? Então esse The Wall é justamente o muro, falava sobre essa divisão
né? Logicamente que existia um personagem no disco lá, mas era uma alusão mesmo à Guerra Fria. E em 89, quando o muro caiu, né? Houve a queda lá do muro, o Roger Waters, que era o principal vocalista do Pink Floyd, o Pink Floyd já não existia mais, o Roger Waters resolveu reproduzir o show do The Wall, que o Pink Floyd fazia. Um ano depois, né, em 1990, ele fez em Berlim a reprodução do show do Pink Floyd lá do The Wall, que nada mais é que eles levantavam o muro, né, durante a execução do disco inteiro, eles levantavam o muro, né, e para que depois ele fosse derrubado. Muito legal. E só que o Roger Waters ele convidou vários artistas, convidou Scorpion, Sinéad O'Connor, Bryan Adams, enfim. E esse show foi gratuito lá em Berlim e ele teve 1 milhão de pessoas. Tá louco, cara. 1 milhão, mas sabe o que é isso? É muita gente, velho. Muita gente. E foi um marco, assim. Né? Sim, sim. E o Scorpions, que fez parte desse show, até por perceber qual que era a importância daquilo ali, eles criaram uma música que todo mundo conhece, que é o Wind of Changes. Sei, né? sim. Inclusive o João ama essa música, cara. Essa música é demais, né, cara? Essa música, aquele assobio lá é clássico, né? Exatamente. E justamente fala sobre esse vento das mudanças, né? que reinou ali com a queda da antiga União Soviética, a queda do Muro de Berlim, o fim da Guerra Fria. Né? Cara, ainda bem que existe o rock, né, cara? Ainda bem que existe o rock and roll, porque é o único gênero musical que eu vou falar praticamente com propriedade, cara, que a gente sabe que abraça esse tipo de causa, né? Ou eles abraçam causas tipo igual essas, políticas, coisas de guerra, coisas de gênero. Cara, assim, tipo, eles abraçam é o único gênero que abraça tudo, né, cara? Você não tem nos outros estilos musicais esse tipo de preocupação, né? E isso não é de hoje, não. Né? Você vê, o festival de Woodstock, que tinha como slogan, né, 3 dias de paz e música. Sim. Né? Aconteceu durante a Guerra do Vietnã. Exato. Né? Então foi uma forma dos músicos que estavam ali. Então você tinha Janis Joplin, Jimi Hendrix, Creedence, Joe Cocker. Então eram artistas fantásticos e que estavam ali mostrando a contracultura e também pregando a paz. Né? Porque a Guerra do Vietnã foi um momento muito ruim ali para a história da humanidade. Né? E o Woodstock simbolizou justamente a luta contra esse tipo de atitude, né? Da guerra, de querer ser contra a guerra. Sim, tal. sim. E tem um, cara, que foi importante para o rock também, eu vou até para finalizar, que é o Live Aid. Sabe o que foi o Live Aid? Sim. Tá. Você sabe que dia que foi? Sabe o que significa o dia 13 de julho de 85? Não. Você não sabe? Esse dia foi o dia que aconteceu, logicamente, o Live Aid, né? E ele, por causa deste festival, o dia 13 de julho é considerado o Dia Mundial do Rock. Sabia disso? Poxa, cara, que maneiro. Não sabia não. Dia Mundial do Rock. A história do Live Aid, porque eu já ouvi você me falar. Agora, toda essa história por trás, isso eu não sabia. Então, ele foi organizado pelo Bob Geldof, né, que fez digamos assim, uma excursão com aqueles médicos sem fronteira na época lá pela Etiópia. Sei. Né? E aí o que ele viu ficou abismado, né? Um monte de criança morrendo de fome, doença, enfim. Sim. E aí ele voltou de lá da África, a primeira coisa que ele fez, chamou toda aquela galera da música, né? Lá na Inglaterra, então Duran Duran, Paul Simon, Sting, Phil Collins e Queen. Aliás, o Queen voltou a tocar junto no Live Aid. Eles tinham brigado, eles voltaram a tocar no Live Aid. E lá nos Estados Unidos ele também teve a união também com o Lionel Rich, né, que produziu o We Are The World, lá, o USA for Africa, que tinha Michael Jackson, Cyndi Lauper, Bruce Springsteen, Ray Charles e aí vai. Né? Sim. E esse festival ele aconteceu em dois lugares diferentes, né? Então aconteceu simultaneamente na Inglaterra, em Londres, né? E nos Estados Unidos, lá na Filadélfia. Então cada hora era um artista num palco. E para arrecadar justamente dinheiro para mandar para as vítimas da fome lá na África. E a venda dos discos, né? A venda dos discos lá
o Bob Geldof montou uma banda que chamava Band-Aid. Ele juntou toda essa galera, fizeram uma música, e o USA for Africa fez um disco também. Então toda a venda dos discos foi revertida para o pessoal lá da Etiópia, né? Para as crianças, para as vítimas da fome. Então assim, o rock, cara, tá aí não só para ser taxado de louco, que não sei o quê, mas o rock ajuda muita gente. O rock tá aí para servir de exemplo para um monte de não só de estilo musical, mas para um monte de política. De atitude, né, cara? Uma coisa de atitude. Quer falar, e atitude fala, mas mesmo, a gente pelo menos tem atitude, né, cara? Pelo menos a gente tem coragem de botar a boca no microfone e vomitar o que precisa ser dito, né? A gente não fica se escondendo atrás de, enfim. Assim, eu falei alguns artistas aqui, mas tem milhares de artistas que sempre estão fazendo alguma coisa, né? A gente falou no episódio passado lá sobre o Metallica ter doado um valor lá para a Austrália, o Pearl Jam tá fazendo show, né? Tem N artistas trabalhando e às vezes nem falam, né? Trabalham por os bastidores ali em causas sociais. Exatamente. Bom, para ter uma ideia, né, cara? Bom, tu é do fã-clube do Metallica, com certeza tu já sabia, mas eu não tinha a menor ideia que o Metallica tinha uma fundação. Sim, é All Within My Hands. Eu não tinha a menor ideia, tu vê, sabe? É bem assim, né? Quando você quer ajudar alguém, cara, você não precisa fazer alarde, tu simplesmente vai e faz, né? E começou, cara, com um negócio pequenininho, que eles fizeram um show. Teve um furacão lá nos Estados Unidos, não sei se foi na Carolina do Norte, não me lembro onde foi, e eles fizeram um show para angariar fundos para as vítimas, né? Sim. E aí o que acontece? O mundo inteiro começou a querer participar, né? Falar, poxa, eu não fui no show, mas eu queria ajudar, tal, não sei o quê. E eles viram assim, poxa, vamos fazer. Então o Metallica usa essa fundação hoje para todo lugar que ele faz show. Então, por exemplo, eles vão vir para o Brasil agora, né? Eles, dentro dessa organização, eles têm logicamente algumas ONGs que estão cadastradas lá. Sim. E eles promovem, então, por exemplo, leilões de instrumento, né? Ou fazem um pocket show, alguma coisa, e o dinheiro desse leilão ou desse show beneficente, eles doam para a instituição do país. Então, eles vão estar no Brasil, vão fazer alguma coisa aqui e vão doar para alguma instituição. Entendi. Então eles fazem isso há pelo menos uns 6 anos. Né? O ano passado eles fizeram o show em fevereiro, gravaram um show, lançaram no LP, aí você podia comprar lá no site uma edição limitada do disco, e aí toda a venda do disco, além logicamente dos ingressos do show, foi revertida lá para alguma instituição, acho que se não me engano foi de São Francisco, enfim. Já está marcado o show agora no final de fevereiro, lá também, então agora todo ano em fevereiro eles vão fazer o show, já está claro, eles fazem um show acústico, né, diferente do que eles estão acostumados a fazer aí. Entendi. Né? Então é o mínimo que eles podem fazer ali para ajudar, né? Os caras, todos esses artistas, eles vão plantando a semente, né, cara? Tipo assim, ó, eles plantam a semente deles, aí cai uma fagulha aqui, cai uma fagulha aí contigo, eu passo isso pra frente, e a corrente que a gente falou no outro episódio, a tal da corrente do bem, né, cara? É isso aí. E um chama o outro, né? Exatamente. Cara, essa é a mensagem que eu queria passar hoje. Eu acho que a data do dia do Martin Luther King mexeu com a minha imaginação aqui na hora de buscar alguma coisa. Eu achei importante trazer, primeiro porque eu não sabia que tinha esse dia lá, né? E segundo que o cara, né, assim, a gente não quer ser piegas, mas ele foi importante pro movimento racial e muita gente se espelha nele. Opa, né? Com certeza. E o rock acompanhou, né? O rock acompanhou, né? E ajudou a divulgar esse trabalho que o Luther King fez lá atrás e vem ajudando a gente não esquecer da figura que foi o Luther King, né? Figura importante que ele foi. E a importância dele em relação a tudo que acontece hoje no mundo, né? Sim. Beleza. É isso aí. Beleza. Então tá. Hoje foi mais curto. Hoje foi um episódio a ideia curtinho, era inovar. Exato. Né? Hoje a ideia era inovar, né? E aí eu queria pedir para os nossos amigos continuar aí com a gente, né, gente? Vamos lá no Facebook, comentem no post daí deste episódio.
diz para nós o que vocês acharam, se vocês gostaram dessa ideia, né? Se ficou bacana, se ficou relevante. A ideia é trazer um pouquinho sobre assunto de família e paz, um pouquinho de assunto música e rock, histórias, e a gente assim vai intercalando, né? Compartilhem com os amigos, por favor. Estamos aqui agora com a cara estampada no YouTube, né? Para que todo mundo saiba quem é o Richard e quem é o Lincoln, né? Porque até então o pessoal conhece a voz, mas até não sabia direito quem é quem, né? Ai, cara. E... Vota lá quem é o mais bonito, quem é o mais feio também. Só não vale as esposas votar. A esposa não vale, pô. E nem a avó. Vale. Isso aí. Aproveitando, Richard, aproveitando. Na semana passada você falou lá, porque tem a Marisa, né, tal, que falou, eu agradeci para minha prima. Mas eu esqueci de uma pessoa que toda vez que a gente posta alguma coisa lá, ela dá o like, ela comenta, que é a Magali, a tia da Renata. Magali, valeu pelo apoio aí, ó. Continue nos seguindo e indique lá pra galera. Valeu! Grande Magali, ela é esta pessoa realmente que eu queria lembrar. Muito bem, dona Magali. É isso aí. Segue com a gente aí que vai dar bom, hein? É isso aí. E aí eu tive uma ideia, cara, que eu vou falar com você depois, no futuro nós vamos fazer. Quer dizer, eu não tive ideia nenhuma, quem teve ideia foi a Renata. De a gente fazer um quiz, cara. Porque assim, eu tô vendo um monte de gente vai lá, dá o likezinho, pá, não sei o quê. Será que os caras estão ouvindo mesmo o conteúdo? Né? Eu pensei em fazer a Renata deu uma ideia de fazer um quiz. Opa. E colocar assim, ó, a gente coloca lá umas 3, 4 perguntinhas lá sobre alguns episódios nossos lá de trás. E aí o cara que ouviu mesmo vai saber. Certo. E se ele não souber, se ele tiver curiosidade, ele vai buscar. O que você acha, né? Bacana? Bacana, uma boa ideia. Né? Uma boa ideia. Então tá aí, mais uma ideia. Vamos ver, né? Vamos pegar essas perguntas, pega ratão aí pra ver o que rola. Nós vamos fazer nos bastidores aí, vamos colocar lá logo. Beleza. A gente vai avisar nos próximos episódios quando estiver disponível. Beleza, com certeza. Então tá. Outra coisa, só finalizando. Eu postei alguns vídeos dessas músicas que eu falei hoje no programa, eu postei lá na página do Facebook. Eu vi. E quem quiser ouvir, ter curiosidade. E tem uma que eu não falei, que tá lá, que é do Peter Gabriel, que é sobre o Steve Biko. O Steve Biko foi um cara que, junto com o Mandela, lutou contra o apartheid. Quando o Mandela foi preso, esse cara meio que assumiu o posto de líder. Sim, né? Sim. E também, para variar, teve uma morte trágica. E tem um filme bacana que chama Um Grito de Liberdade, que é sobre a história dele. Vale a pena. Tá bom. Enfim, né? É bem assim, né? Quando os caras não querem que o mato cresça, vai lá e simplesmente corta pela raiz, né? É mais fácil, né? Com certeza. Mais fácil. Mas é pior, sabe por quê? Porque os caras fazem isso e chamam mais atenção. Eu penso dessa forma. Não, claro, é óbvio. Não, com certeza. Né? Então tá, galera. Então, recadinhos finais aí pra vocês. Estamos, então, sociáveis no Facebook, Spotify, iTunes e Deezer. E agora no YouTube também. Certo? E semana que vem estamos de volta, né? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado e continue nos seguindo lá. Até a próxima. Beleza, Licão? Aquele abraço e até a próxima, meu velho. Fui! Falou, meu camarada. Rock and roll. Um abraço. Tchau.